Graça, a paz, o bem do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Muito bom vê-los e revê-los, vê-los e revê-las. Uma experiência sempre muito rica, como a Fernanda muito bem disse. Deus marca encontros e é muito bom se encontrar com cada um de vocês. Sei dessa importância e eu acho que é produto, né? Sei lá, objeto da nossa espiritualidade. São nos encontros que nós somos renovados, transformados, abraçados, acolhidos, né? Seja em qualquer esfera que nós estivermos, ou momento que nós estivermos na nossa vida, existe um lugar de abraço, um lugar de acolhimento e que nos cura. Saiba que o seu abraço cura a mim e cura as pessoas que estão à nossa volta. Essa é uma forma também até de levantar uma atenção, né? Toda vez que você não vem, eu perco a oportunidade de receber esse abraço que cura. Então não deixe de vir, esteja aqui. E estendo esse convite a você que nos acompanha pelo YouTube e pelo Spotify. Se você estiver em São Paulo ou estiver se projetando para vir para cá, eu estendo esse convite e te encorajo a estar aqui conosco para ter essa experiência tão especial que nós temos em comunidade. Essa experiência aqui presente é muito valorosa e se você tiver a oportunidade, se estiver em São Paulo, não deixe de nos visitar. Eu sei que há muitas pessoas que nos acompanham em lugares distintos, até fora do país. Então, que o nosso abraço, o nosso coração, a nossa oração chegue a todas essas vidas e que você possa compartilhar com seus amigos e familiares esse tempo tão especial. Mais uma vez, quero conversar com vocês a respeito das coisas que têm movido o meu coração. Penso e sonho, né, por uma experiência de aproximação com Deus, na verdade, de inspirá-los a uma experiência de aproximação com Deus. E essa aproximação, ela tem algumas características. E peço para que Deus me ajude para que eu possa revelar para vocês algumas, né, destas possibilidades de aproximação com o nosso Deus, né, eterno, o nosso Criador, o nosso Deus de amor, na pessoa de Cristo Jesus e na experiência também das ações que nos levam para o mundo como um sopro da ruá divina, né, que nos fortalece e nos leva adiante para fazer com que essa vida seja uma vida de qualidade em nosso dia a dia. E para esse renascimento espiritual, eu pensei em conversar com vocês no Evangelho de João. Então, se você puder me acompanhar aí, abrindo a sua Bíblia, seu aplicativo, ou você que está em casa pode nos acompanhar lendo na tela a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, no verso 1, vou ler até o verso 7, que é um texto muito conhecido por nós, mas sempre quando eu visito ou revisito, né, esse texto, parece que Deus nos traz novas revelações, né? A Bíblia é muito viva, né, na forma em que ela nos ensina, né? E eu fico muito feliz de poder revisitá-la e ter a experiência de conhecer algo novo. Então, em João, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era líder religioso entre os judeus. No verso 2, numa certa noite, ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: digo a você a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Marca aí na sua memória. Nascer da água e do Espírito. Versículo 6. O que nascer da carne é carne. O que nascer do Espírito é Espírito. Torno a ler.
Versículo 6, o que nascer da carne é carne, o que nascer do Espírito é Espírito. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, necessário vos é nascer de novo. Amém? Oremos mais uma vez, consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse tempo. Te louvamos, Jesus. Obrigado por esses encontros, obrigado por essa oportunidade de falar com os nossos amigos e amigas aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes. Que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, conduza-nos, Senhor, à sua santa e plena vontade. Que não sejamos nós, mas o próprio Deus agindo em nós e através de nós. Inspirados por Ti, queremos não só aprender, compreender, mas reter esse conhecimento. Pelo contrário, nós queremos levar esse conhecimento aos nossos amigos e familiares, às pessoas que estão à nossa volta, na trajetória do nosso cotidiano. Eu sei que tudo que aprendemos aqui é, de fato, um desejo de nós, de levarmos esse conhecimento aos lugares onde colocamos a planta dos nossos pés. Coloco essa oração diante de Ti com esse desejo. Usa-nos, nosso pedido, com agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Esse encontro marcante, né, de Nicodemos com Jesus. Uma conversa que pode ser lida assim, de um jeito muito simples, rápido, assim, parece uma conversa corriqueira. Mas eu não vejo assim, tem muita profundidade, muita revelação aqui em cada frase, em cada palavra. Fiz questão de repetir, assim, porque é incrível a forma como Jesus fala conosco de maneira tão simples, e como essa fala simples pode ser tão profunda para a nossa vida, para a mudança da nossa vida, mudança do nosso olhar, né? Da nossa forma de viver, de se relacionar com os nossos pares. E Nicodemos era um mestre da lei, né? Um sacerdote, um homem que um estudioso da Torá. Ele era um erudito, alguém que estava estudando a Torá, que já era considerado no lugar onde ele estava um mestre da lei. Ele era um observador da lei de Moisés. Era alguém que pode ser considerado como um devoto da religião de Israel, alguém que era muito rigoroso nos estudos da Torá e do comportamento, né, de Deus para com a sociedade. Ele estava ali também na expressão e no lugar também de fariseu, né? O fariseu, ele também era um homem assim, que carregado de muito rigor dos textos bíblicos e muito rigor à lei, né, de Moisés. E penso que no encontro com Jesus, ao ouvir Jesus, ouvir a sua mensagem, ver como ele se relaciona e fala com as pessoas, ele se encanta, porque ele vê em Jesus uma característica especial. Ele vê em Jesus que ali diante dele havia um moço, um homem ali muito esclarecido a respeito da religião, a respeito da Torá. E é curioso pensar também que a forma, né, de reconhecimento nos primeiros versículos é sobre a importância de Jesus como um mestre. A importância de Jesus como alguém que ensina as pessoas, né? No versículo 2 ele fala: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para ensinar. Eu consigo discernir isso, essa qualidade em você. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Então, Nicodemos, quando olha para Jesus, visualiza Jesus como um mestre, né? Um grande mestre, um grande sacerdote, alguém que veio com o dom e com essa capacidade de ensinar as pessoas a respeito da Torá. E aí entra a primeira reflexão, né, que faço, porque nós precisamos notar que nessa jornada em que nós estamos nos colocando à disposição de sermos todos e todas discípulos e discípulas de Cristo Jesus, é importante saber que ser discípulo de Jesus, ser um seguidor, uma seguidora de Jesus,
não se assemelha a seguir um mestre, especialmente um mestre moral, um grande intelectual. Ser um seguidor de Jesus não significa ser um seguidor de um grande intelectual, de um grande mestre. Não significa também ser alguém, seguir alguém que é portador de uma ideologia. Nós não seguimos um mestre moral, não seguimos um portador de uma grande ideologia. Ele não propôs, ou não se propôs a ser um reformador moral. Não se propôs a ser um grande sábio, no sentido de um filósofo, né? Jesus não é um grande sábio filósofo. Quando nós olhamos para Jesus, nós não reverenciamos a sua sabedoria e falamos, olha, eu sigo Jesus porque ele foi um grande filósofo, né? no tempo. Embora todas essas qualidades aconteçam em torno do Cristo Jesus, a nossa espiritualidade não se desenvolve nesta estética de um grande mestre, de um reformador moral, de um ideólogo. Nós não olhamos para Jesus porque mesmo ele nem considerou levar na sua fala e nos seus ensinamentos as escolas filosóficas da sua época, e ele não também quis ser um grande teórico, no sentido de tentar mostrar para você o que você deve fazer ou o que você deve acreditar. Ele não veio com uma cartilha e falou assim, você tem que fazer isso, você tem que agir dessa forma, se vestir desse jeito, se comportar dessa maneira e acreditar nesse conjunto aqui de regrinhas, porque aí você vai... Não, ele não fez isso. Ele não se propôs a ser esse tipo de pessoa. Embora eu consigo discernir um pouquinho na fala de Nicodemos, um pouquinho dessa expectativa. Acho que Nicodemos, quando olhou para Jesus, falou, olha, tem alguém ali melhor que eu, talvez, né? Ou como eu, sou um intelectual, sou uma pessoa inteligente, que conheço a Torá, que conheço os textos bíblicos, que sou um orador, né? Olha, Jesus, talvez ele possa fazer parte da minha turma, né? Do meu grupo, né? Ele pode ser considerado um grande líder aqui. E Jesus não se propôs a ser, na verdade, ovacionado no seu tempo e na sua época. Ele não quis uma cadeira, né, entre os intelectuais. Seguir a Jesus implica, principalmente nesse diálogo, a revelação de uma experiência transcendental. Ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, é para nós a abertura desse mundo espiritual, desse universo espiritual. Olhar para Jesus, compreender os seus ensinamentos, nos desafia, sim, a trilhar uma jornada para a espiritualidade. E por que uma jornada para a espiritualidade? Porque a Bíblia sempre aponta revelações muito específicas e usa, né, exemplos que mostra para nós desse momento, né, de necessária ruptura da nossa jornada em vida, né? Quando nós estamos agora diante de Jesus, a linguagem, principalmente quando nós percorremos os textos bíblicos, você vai notar que tem passar da morte para a vida, a experiência de ruptura, né? Passar da morte para a vida, das trevas para a maravilhosa luz. São referências, assim como a que ele está usando aqui no encontro com o Nicodemos. Jesus usa a metáfora do novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. E esse nascer de novo é essa experiência que ele nos oferece para um novo nascimento para o mundo ou para o universo espiritual. Porque se outrora nascemos com uma identidade biológica, ele quer também oferecer para nós a experiência de um novo nascimento numa identidade espiritual, ou numa esfera, numa experiência espiritual. Jesus oferece para nós essa experiência que ele chama de reino de Deus. E o reino de Deus aqui é revelado especialmente na pessoa de Jesus. É como se ele estivesse falando, é na minha pessoa que finalmente é inaugurado no universo a oportunidade de alguém que vai permitir que a vontade de Deus aconteça. É na minha pessoa que vocês vão perceber como eu permito, no meu caminhar,
que a vontade de Deus se faça. Que a vontade de Deus se valha. É nesse lugar. Jesus está olhando para as pessoas e se mostrando, se permitindo ou se revelando como um exemplo também de alguém que finalmente na história está permitindo que a vontade de Deus aconteça. Parece simples, né? Mas é muito profundo, porque nós, infelizmente, somos filhos de uma identidade adâmica, né? Nós somos filhos do primeiro Adão. E essa primeira identidade humana é uma identidade que rompeu com Deus, que não desejou seguir a vida de acordo com a vontade de Deus, mas sim de acordo com as suas próprias vontades. E quando nós temos a experiência de um Cristo diante de nós, que se revela a ser um novo Adão, não como o primeiro Adão que rompeu com Deus, mas um novo Adão, um novo espécime, né, da raça humana que se apresenta diante de nós para essa revelação extraordinária de um ser que agora quer se colocar à disposição e se permitir a ser conduzido pela perfeita e boa vontade de Deus. É como se Jesus olhasse para nós e falasse: eu sou o portador do reinado de Deus. E como que eu faço isso? Porque sou filho submisso à vontade de Deus. Eu quero que a vontade de Deus aconteça nos meus passos, na minha forma de agir, na minha forma de se relacionar. Assim como eu oro, como eu conduzo a minha vida, vocês deveriam fazer da mesma forma. Mas para que isso aconteça, vos é necessário um novo nascimento, uma ruptura, uma experiência de ruptura para que nós possamos entender de fato que há em nossa história a oportunidade de viver o antes e o depois. Entende? É assim que nós temos a oportunidade de viver esse nascimento, esse novo nascimento. Se outrora nós tivemos o nascimento biológico, o nascimento físico, o nascimento, como o texto diz, quem nasceu da água, né? E todo mundo aqui nasceu da água, você sabia disso? Foi gerado dentro da placenta. Quem é da água é água. E aí Jesus fala: agora quem é do Espírito é Espírito. Ele propõe um novo tipo de nascimento. Se nós estamos aqui, nós temos a experiência desse nascimento biológico e Jesus está colocando para nós a oportunidade de compreender que existe uma realidade espiritual que se revela para nós e a partir da compreensão dessa revelação, uma outra oportunidade de se relacionar com a realidade de Deus e do Espírito Santo, que se torna para nós uma experiência pessoal em vida. Quando nós nos relacionamos com esse Deus, né, nós temos a oportunidade de, em vida, conduzir os nossos passos, os nossos caminhos, né, alinhados, né, com a vontade, com o desejo, com o sonho de Deus para cada um de nós. Isso é muito especial. Essa experiência de novo nascimento, embora seja muito complexa e difícil, às vezes, até mesmo de explicar, eu ainda me recordo do texto de Viktor Frankl, que foi um teólogo, um psicoterapeuta, filósofo, e ele é também criador da logoterapia. Viveu nos campos de concentração de Auschwitz, foi quase morto lá, mas dentro dos seus estudos e da sua experiência na psicoterapia, na psicologia, ele começa a conversar com aquelas pessoas que estavam no campo de concentração sofrendo e tentando dar para aquelas pessoas a oportunidade de um novo significado, ressignificar a experiência da dor. Embora eles sabiam que iriam sofrer a morte, mas o Viktor Frankl conversava com aquelas pessoas, dialogava e tratava aquelas pessoas no meio do caos, tentando dar um significado para elas continuarem vivas, continuarem vivendo, sem se entregar àquela maldade, aquele mal
né, eminente. Esse mestre extraordinário, Viktor Frankl, nos ensina que a experiência do nascer de novo, o novo nascimento, nas palavras de Viktor Frankl, que ele fala da experiência que nós temos uma ligação da nossa experiência biológica. Por exemplo, todo mundo tem um umbigo aqui, né? Essa cicatriz aí que você tem significa que você foi conectado com outro ser que te alimentou, que te deu todos os nutrientes necessários para que você estivesse aqui em vida. Você foi nutrido por alguém. Você recebeu todos os nutrientes, né, necessários para que você estivesse aqui em vida. E aí o Viktor Frankl vai dizer que a consciência é o umbigo da alma. Isso é extraordinário. A consciência é o umbigo da alma. É a nossa consciência que é essa cicatriz, né, ou essa memória em que nós temos a noção que a nossa espiritualidade, que nós fomos nutridos, né, por um ser espiritual. É a nossa consciência que mostra que as informações dessa espiritualidade podem nos conduzir. Nós somos formados por essa experiência e eu acho isso extraordinário. A consciência é o umbigo da alma. Se nós nascemos da carne, somos resultado de uma herança adâmica, né, do primeiro Adão. Alguém que se tornou ser humano, mas disse não para Deus. Rompeu com Deus e viveu desterrado, sob seca, caminhante, em busca de uma terra de paz, de shalom, mas com seu esforço, né? De acordo com a sua vontade. E aí nós temos a outra referência, nascer do Espírito. E nascer do Espírito é nascer para ser não herdeiro de Adão, mas agora herdeiros de Deus. E essa herança de Deus nos dá conta que nós não somos autônomos. Nós não nos bastamos. Então, se você está nesse corre absurdo aí, tentando salvar a sua vida, saiba que você sozinho não dá conta. Nós não somos autônomos. Se a gente começar a ficar nessa neurose de tentar salvar a nossa vida na luta, nos desafios, nos trabalhos, na condução, de tentar buscar um fio aí que nos leve para uma redenção, não vai ser nas coisas, nos objetos, ou no fruto somente do seu esforço. Nós precisamos compreender que existe alguém transcendente que cuida de nós, que está ao nosso lado e mais do que cuida de nós, assim, não como bonequinhos de chumbo, né? C.S. Lewis usa muito essa referência, bonequinhos de chumbo. Vocês não são bonequinhos de chumbo que Deus fica moldando, você vai andar mais 3 casas, volte 2 casas. Não, Deus não faz isso com a gente, pelo contrário. Ele está tirando, de fato, de nós essa experiência de sermos bonequinhos de chumbos, né? De queremos ser todos parecidos com todo mundo. Não, a gente tem que ter a compreensão que nós não somos seres iguais e que a nossa humanidade ela tem as suas diferenças. E essas diferenças elas precisam ser respeitadas. E é isso que faz a gente conduzir a vida compreendendo que somos seres únicos, né? E que essa experiência, né, se desenvolve numa palavra que eu gosto muito, que é na unimultiplicidade. Só não estou lembrando o autor, Tom Zé. É o Tom Zé, só o Tom Zé para usar. Tom Zé fala a unimultiplicidade. Somos únicos que se manifesta ou que se propõe a existência na multiplicidade, né? Na comunhão de todos e todas, respeitando as suas diversidades. É extraordinário. Estou poético hoje, hein? Bom, nascer de novo é essa experiência, quando o Espírito de Deus se une ao nosso espírito e quando isso acontece, nos envolve a, de fato,
um desafio, o Fernando usou essa palavra, um desafio de nós abrirmos as mãos de todas as nossas mazelas, sabe? Abrir mão de todas as nossas fragilidades, dos nossos medos, dos nossos receios, para que nós possamos inteiramente nos colocarmos à disposição do Espírito de Deus, para que Ele seja o condutor da nossa linguagem, do nosso abraço, da nossa forma de agir, de pensar o mundo. Porque aí, conversas como essa que a Fernanda tem feito durante essa semana e conduzido a igreja a fazer uma oração pela natureza, pela Amazônia, não é só uma história bobinha. Você está orando pela Amazônia, pela natureza. Não é uma coisa assim, tipo, fake. Não, a gente está falando sério. Deus nos criou para cuidar de um jardim. A Bíblia nos revela isso. E o que é que aconteceu com a gente que a gente não consegue mais cuidar do nosso jardim? Nem do nosso quintal a gente está conseguindo resolver as plantinhas. E olha o caos que nós estamos fazendo com o nosso planeta, desmatando e acabando com aquilo, com o bem que o Senhor nos deu. Cuidar do jardim é respeitar a natureza na sua diversidade em todos os aspectos, né? E é importante nós termos, de fato, uma consciência cristã voltada a esse lugar, porque por muito tempo, e acho que nos últimos anos, nós, né, enquanto cristãos evangélicos, aí eu vou usar, né, vou estender essa linguagem, que nós perdemos a consciência daquilo que o Senhor nos confiou. E começamos a ser agora gente que milita por desmatamento, por gente que destrói as nossas florestas e perde a condição mais pura do ser humano, que é permitir que a vontade de Deus se faça a partir da nossa forma de conduzir o mundo. Então essa é uma forma uma provocação para nós, importante, que a gente precisa considerar que para que nós possamos continuar existindo, há todo um sistema, né, uma ecologia, uma cadeia ecológica que nos proporciona essa experiência. Entender que tudo está conectado. Nós somos seres espirituais. O Blaise Pascal, filósofo também, teólogo francês, ele vai dizer que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa frase te dá consciência real do que significa a eternidade que Deus nos oferece. O que nós estamos vivendo nesse espaço-tempo, começo, meio e fim, que nós chamamos de história, a história do Rafa, a história da Raquel, né? Esse tempo que a gente tem em vida, ou como eu falei na semana passada, quando a gente estiver na lápide do cemitério, assim, depois que a gente morre, fica o dia que você nasceu e o dia que você morreu, não fica? Só que não importa o dia que você nasceu e o dia que você morreu. O que é mais importante é o hífen. O que você produziu aqui? O que aconteceu? Como você se colocou à disposição nesse tempo em que você esteve na existência? Qual significado você deu? Qual a sua importância na história? E os legados que você deixou para as próximas gerações? Nós queremos ser essas pessoas inspiradoras, que transformam vidas e pessoas. Somos tão pequenos, Rafa. Um grupinho tão pequeno de pessoas pode ser potente? Pode, eu acredito. Eu acredito na força e na potência da nossa expressão no mundo. Quando você inspira uma pessoa, você pode estar gerando uma pessoa transformadora para muitas outras pessoas. Mas é possível, Rafa, dentro de um ambiente... Irmãos, daqui a gente pode ter a nossa próxima presidenta. Daqui pode nascer a nossa próxima... né, as lideranças do futuro, os nossos próximos líderes do futuro podem nascer aqui, desse ambiente.
E nós queremos sim inspirar pessoas que tenham essa consciência, para que quando eles assumirem a sua posição de liderança, sejam responsáveis pelas pessoas, pelo universo, pela natureza, por tudo aquilo que é criado. Se permitir a vontade de Deus é essa experiência generosa de caminhar na vida sem pensar em si mesmo, mas pensar que você não se basta. Nós precisamos do outro. Nós precisamos de abraço e precisamos abraçar. Nós precisamos, sim, de aprendizado. Nós precisamos, sim, buscar a intelectualidade. É importante você ler, é importante você estudar, é importante você crescer em graça e em sabedoria. Mas essa informação ela não pode ser retida. Ela tem que ser compartilhada. Todo saber necessariamente será compartilhado, e essa é uma regra da nossa espiritualidade, porque foi assim que o Senhor fez. Ele foi reconhecido como um sábio, assim como Nicodemos olhou e ficou chocado. Olha tamanha sabedoria desse moço. E olha que eu vejo nele a oportunidade divina de ensinar pessoas. Que essa experiência seja de aprendizado para nós, que Jesus não subiu na plataforma de falar, olha, me adorem porque eu sou um grande mestre. Pelo contrário, ele desceu no chão da vida, no chão da existência, e a partir do seu saber começou a se relacionar com os seus pares em diferentes dimensões e transformar essas pessoas e dando significado para essas pessoas, a ponto de um evangelho acontecer ali no norte ali da África, as coisas acontecendo, chegar até na Vila Ema, São Mateus, até na ZL, Tatuapé, Zona Norte, Zona Sul. Chegou, porque um dia, pelo sopro do Espírito, Jesus disse, ide e levai o evangelho até os confins da terra. E eu moro nos confins, né? Da África até aqui a gente está longe. Até uma amiga falou assim, eu fui para a África, né? E a gente conversando lá, a gente sempre falava da nossa perspectiva que a África é muito distante, né? Só que aí na nossa conversa ela falava, o africano virava para ela e falava assim, olha, na verdade vocês que são de longe, não é a gente não. É tudo uma questão de perspectiva, mas o evangelho fez isso. Se expandiu a todos os povos e línguas. E agora o nosso desafio não é mais a capilaridade, mas é a consciência do valor do evangelho. Porque ele se expandiu em diversos lugares, mas nem sempre foi com a qualidade necessária, com a assertividade necessária, com a responsabilidade necessária encontrada nos textos bíblicos. E cabe a nós resgatar todas essas, urgências do que o texto bíblico nos revela, para que nós possamos ressignificar esses pseudos evangelhos que são compartilhados e mostrando que o evangelho do Senhor continua sendo restaurador, né, libertador, mas totalmente amoroso e acolhedor. E que essa vida, né, se valha em nossas experiências. O que eu quero sugerir para vocês nesse dia é que vocês, de fato, se coloquem à disposição para essa nova vida. Nascer do Espírito é nascer para um horizonte de eternidade, de novos significados inspirados pelo nosso Eterno, pelo nosso Criador. E nessa jornada, influenciados pelo caminhar de Jesus, potencializados pelo sopro de vida do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos, de fato, fazer transformações nestas pequenas histórias que estão aqui representadas, para que elas sejam grandiosas, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. É muito bom ter esse tempo com vocês. Que essas reflexões, que sejam muito profundas, sejam levadas para a sua semana, para que você possa discernir que de fato nós estamos nessa jornada de renascimento para a espiritualidade, para esse lugar onde a boa e perfeita vontade de Deus aconteça no nosso caminhar. Que
saiamos todos aqui desafiados por essa oportunidade que Deus nos dá de ruptura com tudo aquilo que nos machucou, nos feriu, e com a responsabilidade de passar por cima de toda a maldade, porque a morte não terá a última palavra, porque nós estamos levantando uma bandeira que reverencia o Cristo que venceu toda a morte. E que Ele nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado por um tempo tão especial como esse e por poder encontrar na sua fala e nos seus ensinamentos o caminho de renovação das nossas consciências, da nossa postura, compreender que o Senhor cuida de todas as coisas, mas também confiou a nós o cuidado. Assim como o Senhor cuida de nós, nós queremos cuidar das suas coisas. Cuidar dos seus filhos e filhas, seja dos animaizinhos, seja da floresta, do jardim que o Senhor nos deu, com responsabilidade. E essa responsabilidade vai ser levada, como eu tenho dito, às últimas consequências, porque nós não vamos deixar que nenhum mal nos sobrevenha de maneira fácil. Nós vamos dar trabalho para os exercícios de morte. Eles vão ter dificuldade de nos acessar, porque nós estamos caminhando, marchando em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá da quebrada de Nazaré, simples, periférico, rompendo estruturas e renovando corações, renovando mentes. A nossa jornada é transformadora. Começa nessa atitude de nos debruçarmos diante do Senhor com uma consciência transformada e inspirada por um Deus generoso e amoroso. Obrigado, Senhor, que a sua graça resplandeça mentes e corações nesse dia, que todos possam sair daqui com o coração, sim, desafiados para uma experiência de ruptura com tudo aquilo que nós sabemos que não é bom e que precisa ter um fim. E com essa consciência também que nós precisamos nos aproximar de Ti, num relacionamento profundo, para que de fato a inspiração do Teu amor nos conduza. E nós sabemos que é no dia a dia que essas revelações acontecerão. Que os abraços que curam sejam revelados na experiência das relações. Se há alguém que chegou aqui machucado, ferido, seja no seu corpo, no plano físico, ou seja na sua consciência, na dor, na fragilidade da sua existência, que elas sejam acolhidas, que elas sejam curadas em nome do Senhor Jesus, ou que elas sejam encorajadas a pedir ajuda, porque nós estaremos aqui, abertos para oferecer também esse lugar de cuidado. Nos envolve, Senhor, nessa experiência e nos conduz. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui com o coração e com um olhar ressignificado para uma nova perspectiva de vida. E que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.